Nós vamos meditar agora na palavra de Deus. Caso alguém tenha feito a classe de catecúmenos, já foi ouvido pelo conselho e não subiu ainda, se tiver alguém, pode subir ainda. Eu penso que estão todos aqui já. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus, queridos e queridas, que está na carta de Paulo a Tito. Carta de Paulo a Tito. Estou pregando a carta de Paulo a Tito e hoje falarei sobre o capítulo 3, ou pelo menos parte do capítulo 3. Tito, capítulo 3, dos versículos de 1 a 7. Essa passagem vem ao encontro deste momento, por isso me dirijo à igreja e em algum momento também me dirigirei a estes irmãos e irmãs que aqui estão, porque o tema que eu pretendo desenvolver nessa noite é como valorizar, como dar o devido valor a uma profissão de fé. Como valorizar este momento, que é um momento único, significativo demais. Eu, ao longo do semestre, vou dizendo a eles que fazem a classe de novos membros, que neste dia eu os convidaria para estarem aqui à frente a frente com a igreja, olhando para a igreja, e que a igreja pudesse olhar. Na verdade, eu até gosto mais quando eles vêm aqui daquela disposição de cadeiras que nós fiquemos de frente uns para os outros, mas porque eles estão aqui à frente, o objetivo é a igreja poder olhar para estes irmãos e irmãs e eles também poderem olhar para a igreja, porque há uma mensagem nisso também. Há uma parábola que, obviamente, não são todos que compreendem, mas quando se compreende isso alimenta a nossa fé. Aqueles que estão assentados aqui agora e olham para a igreja, estão olhando para uma igreja que já fez sua pública profissão de fé. Alguns há mais de 40 anos talvez, 50 anos talvez. Outros há mais de 30, outros há mais de 10, outros há mais de 5, outros há talvez 1 ano. Mas estes irmãos que aqui estão, olham para uma igreja que já fez uma profissão de fé. E a igreja, quando olha para estes irmãos, lembra que um dia já esteve aqui. Lembra que um dia já deu esse passo. E precisa considerar como tem sido esse passo. Como tem sido essa profissão de fé? Todos nós que somos da fé, o povo da fé, o povo da cruz, precisa professar. Não há um povo da cruz sem uma profissão de fé. Não há um povo da cruz escondido, temeroso, medroso. Não há um povo da cruz trocando míseras moedas ou notas, por mais valiosas que sejam, por bênçãos espirituais. Isso não é o povo da cruz. O povo da cruz é o povo da profissão de fé. É o povo que diz, eu sou dele, ele é meu, eu me posicionei, eu escolhi o meu lado e aqui eu estou, e isso sou eu, e pronto. O povo da cruz não é o povo que sofre com a ideia de alguém o considerar diferente, um crente, por exemplo. Esse não é o povo da cruz. O povo da fé, o povo da família que tem um pai que é Deus e que tem um mediador que é Jesus Cristo e que tem o Espírito Santo trabalhando por este povo constantemente para levá-lo ao entendimento do que é certo, porque, me permitam, ainda na introdução, não são poucos os que estão dentro das igrejas evangélicas, mas não têm a mínima noção do que é certo. Tem a mínima noção do que é certo e do que é errado. Tem a mínima noção do que é certo como pai, como mãe, como marido, como esposa, como filho. A lista é grande para apontar talvez a falta
da razão, da noção, a falta do centro é muito grande. O meio evangélico é enorme, mas o povo da cruz não é o povo evangélico. O povo da cruz não é o povo cristão. O povo da fé é o povo que professou fé, que se posicionou, que foi tocado, que alguma coisa aconteceu mesmo naquela vida, e que quando o pecado vem, ele sabe como se defender. Quando o mundo grita, ele sabe como não se deixar sugestionar. Quando o inimigo das nossas almas tenta, ele sabe como fazer. Esse é o povo da cruz. Esse é o povo da profissão de fé. E eu leio aqui o texto em Tito, e preciso contextualizar, porque quando Paulo deixou Tito em Creta, e quando Tito ficou naquela cidade para pregar o Evangelho, não tem a menor dúvida, o que Paulo esperava é que aquela pequena comunidade, aquela pequena igreja na ilha de Creta, uma ilha grande, uma ilha de aproximadamente 250 quilômetros de extensão, de baixo para cima, e de largura com uma extensão máxima de até 56 quilômetros, não era uma pequena ilha com 3 ou 4 pessoas, era uma enorme ilha, com mais de 100 cidades, ou perto de 100 cidades. Era um mundo ali. Quando Tito ficou naquele lugar, começando a pregar o Evangelho para um núcleo pequeno de pessoas, provavelmente oriundos da dispersão, quando foi pregado o Evangelho nas línguas de todos os povos, os cretenses estavam em Jerusalém. E então, possivelmente, estes judeus convertidos chegaram a Creta. Chegaram a Creta e no tempo certo, Paulo deixa Tito para pôr em ordem as coisas, diz Paulo. É por isso que eu te deixei em Creta, para que você pudesse colocar em ordem as coisas. Para que da igreja de Creta, para que a igreja em Creta, para que através da igreja de Creta, Jesus fosse pregado nos 250 quilômetros de extensão, de cima a baixo, nos 56 quilômetros de largura, de oeste a leste. A meta de Paulo era a profissão de fé. Uma igreja só seria uma igreja resistente naquele lugar se valorizasse a sua profissão de fé. E então vem a carta. E então nós já vimos aqui, porque estamos estudando a carta de Tito, a carta de Paulo a Tito, nós vemos que Tito ficou com a responsabilidade de organizar igrejas em Creta. Tito ficou com a responsabilidade de encontrar as melhores, as pessoas mais virtuosas, ou a virtude das pessoas, para serem seus líderes, e então tem a qualificação dos líderes. Paulo, quando fala a Tito, não ignora a oposição e diz: tem gente perigosa também em Creta, tem falsos mestres em Creta. Paulo, quando orienta Tito, pede que Tito pastoreie bem aqueles que ficarão sob os seus cuidados. Ainda no começo, Paulo não esquece de falar que a base teológica dessa profissão de fé da igreja em Creta era Jesus, da sua humilhação, a descida dos céus até a terra, a sua exaltação, a volta da terra à destra do trono de Deus. O centro motivador, norteador, o espelho, o paradigma era Cristo e o que ele fazia. E então uma igreja seria e valorizaria a profissão de fé em Creta se ela fosse aperfeiçoada diariamente a pessoa de Cristo. Isso é muito sério. Uma igreja que prospera na caminhada de aperfeiçoamento à imagem de Jesus Cristo. Essa era a igreja sonhada por Paulo em Creta e comissionada a Tito. Tito, inclusive, recebe os encargos, então, para fazer bem esse trabalho
E vem o capítulo 3, com algumas instruções para essa igreja fazer o que era bom. A ênfase da carta de Tito é nas boas obras depois da salvação. Salvo para fazer alguma coisa que preste de verdade. O que Paulo queria é que a igreja de Tito, a igreja pastoreada por este jovem pastor, fosse uma igreja que realmente iluminasse a ilha de Creta. Fosse o farol erguido. A igreja fosse um símbolo, ou fosse uma derivação, ou tivesse alguma semelhança com o que o pastor Daniel pregou hoje pela manhã, brilhasse como aquela estrela que brilhou e conduziu os reis para a presença de Jesus. Esse é o significado da igreja, ou do ideal de igreja. Esse é o cristianismo. Isso é verdadeiramente a igreja do Senhor professando a sua fé. E aí vem o capítulo 3, e veja o que diz os versículos de 1 a 7. Eu tenho o tema nessa noite, como valorizar a sua profissão de fé. Como valorizar uma profissão pública de fé. Como dar valor a este momento, e este momento não ser simplesmente alguma coisa que eu fiz sem pensar na minha vida, porque a última coisa que, como pastor da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, eu gostaria de saber é que algum desses irmãos veio forçado, constrangido, sem querer. Para ser muito honesto com vocês, nós passamos 6 meses, presbítero Ronaldo e eu, e antes, quando eu ministrava sozinho, e trabalhando com novos membros, para ser muito sincero com vocês, muitas vezes nós colocamos mais empecilhos do que outra coisa. Para que se pense bem, a última coisa que eu gostaria de saber seria que um deles veio à frente porque o pai quis, ou porque a família quis, ou porque o namorado quis, ou porque... A última coisa, porque não seria uma profissão de fé. A profissão de fé é um ato pessoal que alguém faz diante de uma igreja histórica como a nossa, de 53 anos. É um ato muito pessoal, é um momento muito singular, é um momento muito digno. Por isso ele não poderia ter qualquer base que não fosse realmente uma resposta pessoal ao chamado de Deus. O texto diz assim, lembra-lhes, é Paulo dizendo a Tito, que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Nessa primeira parte, eu falarei na minha meditação que uma das maneiras de nós valorizarmos a nossa profissão de fé é tendo um bom testemunho na sociedade. É tendo um bom testemunho com as nossas obrigações e deveres sociais. Depois vem o versículo 3. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Uma boa maneira de valorizar a pública profissão de fé é reconhecendo nossa natureza, reconhecendo de onde a gente veio. É reconhecendo a universalidade do pecado. E em terceiro lugar, dos versículos 4 a 7, que eu não conseguirei trabalhar a exaustão nessa noite, eu voltarei a esse texto em momento oportuno, diz o seguinte: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós, ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança
da vida eterna. E aqui eu gastarei alguns minutos falando que uma maneira adequada de valorizar a profissão de fé é usufruindo essa purificação. A graça é a base da salvação. Então, as 3 coisas que eu quero rapidamente falar com os irmãos. Como valorizar a sua profissão de fé? Os primeiros 2 versículos nos levam a um dos pontos mais difíceis, talvez. Nós valorizamos, primeiramente, os cristãos em Creta valorizariam a sua profissão de fé. Note que Paulo pede que Tito lembre-lhes, e essa ideia é, não os deixe esquecer. Lembrar exatamente o contrário de esquecer. Nunca os deixe em esquecimento. Não deixa a igreja que professou fé, não deixa a igreja que definiu como modo de vida ser uma comunidade voltada para o Senhor. Lembre a cada um, lembra-lhes, e não é uma pessoa, a ideia é a igreja inteira. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam. Irmão, irmã, deixa eu nessa primeira parte falar uma coisa muito simples, mas que talvez lhe ajude a entender onde eu quero chegar. Quando eu digo que essa é uma das maneiras de valorizar a nossa profissão de fé. Meus irmãos, enquanto os poderes norteadores de uma nação aonde nós estamos, enquanto eles não ferirem as leis de Deus, enquanto eles não nos afastarem da adoração, enquanto eles não nos obrigarem a nos calarmos, enquanto eles não fecharem nossas portas, enquanto eles não nos obrigarem a não sermos desta instituição, desta denominação, enquanto existir uma lei que não fira a lei do testemunho universal, a lei de Deus, a primeira grande forma dos cristãos manifestarem que têm uma fé é quando eles verdadeiramente ficam debaixo das leis. Irmãos, os dias atuais são dias antinomistas, em que a lei parece uma coisa terrível, ruim, e que ninguém quer estar debaixo dela. Meus irmãos, como obedeceríamos às leis de Deus se não conseguirmos obedecer nem às leis que estão diante de nós? Como compreenderíamos o que é não ser um idólatra, ter somente Deus? Como compreenderíamos o que é não tomar o santo nome de Deus em vão? Como compreenderíamos o que é ser marido de uma só mulher, ser mulher de um só marido? Como compreenderíamos essas leis tão elevadas se na nossa vida, no nosso coração, há uma rebelião a tal ponto de andarmos na Marginal Pinheiros, reclamando porque baixaram a velocidade, ficando debaixo do limite da velocidade onde tem um radar, mas depois aumentando para o que quisermos? Como atenderíamos às leis sublimes do Senhor quando somos canalhas desse jeito, com as coisas simples da vida? Não me engana, por favor. Quem faz isso numa marginal jamais entenderá o que são as leis de Deus, a não ser que se converta. A não ser que se converta dos seus maus caminhos. A não ser que reconsidere imediatamente a sua prática de vida. Então, esse é o primeiro. Isso é simples. Isso é simples. Eu estou pegando só o exemplo da marginal. Isso é simples. É só tirar o pé. Quem não consegue converter o pé, amigo, quem não consegue dominar o pé, vai dominar-se diante do que a Bíblia chama de pecado? Quem vai me enganar com isso? Sinceramente. Sinceramente. Então, é fácil professar a fé. Eu peguei só o exemplo da marginal. Eu poderia enumerar uma série de coisas. O primeiro grande demonstrativo de que eu sou um crente
é quando eu não faço as coisas escondidas, que a minha consciência sabe, são coisas iníquas. Porque, sinceramente, para não tomar multa, não precisa ser crente. Baixar a velocidade para não tomar multa não é uma demonstração de crente. Demonstração de crente é se a placa diz 70, andar a 70. Isso é demonstração de crente. Se a placa diz 50, é andar a 50. E se esses abençoados cometerem a loucura de baixar para 40, é andar a 40. Mas não no radar. Não no radar. É andar a 40. Eu posso não concordar com 40. Muda de cidade então, filho. Tem cidade que não é a 50. Tem cidade que é 90. Mas enquanto estiver aqui, anda assim. Esse é o seu testemunho. Essa é a sua vida. Essa é a sua prática. É isso que Deus vê. Porque Deus, sabe-se lá por quê, fez com que fosse assim. Bom, é tão simples seguir as leis. Não é não. Porque Paulo disse para Tito, você tem que lembrar essa gente. Você tem que lembrar esse povo que é povo de Deus, que é povo do Senhor, a que eles entendam a obediência e estejam prontos a fazer a boa obra. O ponto aqui era a difamação, era a altercação, era a rixa, era a falta de cortesia. Porque os cretenses eram, além de preguiçosos, como um determinado poeta cretense falou, e também era um povo malicioso. Também era um povo individualista, também era um povo tosco, no sentido mais simples. Contudo, Paulo está pedindo que eles não difamem, não alterquem, sejam cordatos, sejam corteses para com toda a ilha. Então não era só dentro da igreja. Esse era o primeiro testemunho. Queremos saber se estamos honrando, valorizando ter subido 4 ou 5 degraus deste tablado, ter nos assentado aqui à frente. Primeiramente, antes de tudo, consideremos as leis vigentes para andar. E então já temos uma primeira ideia, se valorizamos a nossa pública profissão de fé. A segunda ideia está no versículo 3. O versículo 3 nos leva a refletir sobre por que fizemos a profissão de fé. Ora, fizemos a profissão de fé porque antes da profissão de fé não tínhamos fé. Fizemos a profissão de fé porque antes andávamos de maneira diferente. Fizemos a profissão de fé porque antes não tínhamos alguém para exercitar a fé. E então exercitávamos as nossas decisões baseadas nas circunstâncias. Ninguém de nós, antes da fé, perguntava a Deus o que Deus queria de nós, não é mesmo? Ninguém de nós, antes da fé, fazia uma oração ao Senhor, não é mesmo? Ninguém de nós, antes da fé, num domingo pela manhã, acordaria, depois de uma semana cansativa, e viria à igreja, por exemplo. Ninguém de nós, antes da fé, deixaria um excelente programa de televisão no final de tarde para nos assentarmos aqui nessa igreja. Agora, ela tem condicionadores de ar, mas há algum tempo atrás, no verão passado, a gente suava em bicas aqui. E a gente estava aqui. Por que a gente estava aqui? Olha, essa fé foi um divisor de águas na nossa vida. Nós professamos fé. Por que professamos fé? Porque agora cremos e antes não críamos. Isso aqui é a questão. Por isso o versículo 3 fala de alguém que não tem fé. E fala de alguém que não tinha fé. E fala de nós. Porque olha como é que Paulo se dirige a Tito. Pois nós, ele está incluindo a si, a Tito e a igreja de Creta. Pois nós também, outrora, éramos nécios. Irmão, você sabe o que quer dizer nécio? Nécio quer dizer tolo. Nécio quer dizer quem não sabe direito das coisas.
Antes éramos pessoas que não entendíamos da existência, não entendíamos acerca da eternidade, não entendíamos acerca dos propósitos de Deus, não entendíamos por que moramos em Creta, não entendíamos por que a vida era assim, não entendíamos por que constituíamos família, não entendíamos por que desenvolvíamos profissões, éramos nécios. Aqui tem uma divisão muito forte. Isso aqui é como sal e açúcar. Isso aqui é como água e óleo. Isso aqui é a diferença entre o bem e o mal. Paulo diz que antes da fé, todos são maus. Mas pastor, meu filho, minha filha, pastor, meu marido, minha esposa, eles ainda não têm a fé, mas são gente boa, são pessoas legais, são pessoas queridas. E eu respeito todo esse sentimento e respeito mesmo. E acho que nós temos que amar e amar até o fim. Mas à luz das Escrituras, quem não tem fé é um tolo. É um nécio mesmo. E você erra quando considera sábio, quem é nécio? Então, Paulo está dizendo que nós éramos isso. Éramos tolos. Éramos gente que não sabia nem andar para frente nem andar para trás. Éramos gente nos debatendo com as nossas coisas. Éramos gente sem noção de família, por isso nos debatíamos, nos feríamos, nos machucávamos. Éramos pessoas sem noção da educação de filhos, por isso, na maioria das vezes, fomos julgados por não termos condição de educar nossos filhos. Éramos bons? Não éramos não. Éramos maus. Éramos nécios. Exercitávamos com agudez a frivolidade. É isso que Paulo diz que é quando alguém ainda não entregou verdadeiramente a sua vida para ser comandada por aquele que conhece o próximo minuto da sua vida. É assim que Paulo diz: nós outrora éramos nécios, mas não éramos só tolos. A gente era desobediente. Antes nós éramos como todas as pessoas. Debaixo do radar a gente fica na velocidade. Mas depois a gente tem a nossa lei. A gente tem a nossa velocidade. Desobedientes. Desgarrados, que é a ideia de não conjunto, que é a ideia de não perto, que é a ideia de não de mãos dadas, que é assim, independentes. A ideia de desgarrado é que o pastor, quando ele está pastoreando as suas ovelhas, ele está conduzindo estas ovelhas para alguma coisa que elas por si só não conseguem chegar. Ao pasto, às águas, ao descanso. Então o pastor que sabe o que fazer, estou pegando como ideia o Salmo 23, o bom pastor que conduz as suas ovelhas para as águas tranquilas, para os pastos verdejantes, mas uma delas se desgarra e ela anda sozinha, independente do cajado do pastor, do alimento do pastor, da água do pastor, da segurança do pastor. Éramos assim. Éramos como quem não tinha um senhor sobre si. Não tinha? Mas olha como é que Paulo fala logo a seguir. Éramos escravos, achando que éramos livres. Esse é o antes e o depois da fé. Antes da fé, escravos do quê? Escravos dos nossos gostos. Escravos do nosso prazer. Fala sério comigo. Todos nós sabemos o que nos dá prazer. Mas o prazer no homem, na mulher, é um Deus, é um Senhor. O prazer determina o destino por onde andamos? A Bíblia diz que antes de crente, sim. Antes éramos escravos de toda sorte. E Paulo não alivia. Paulo vai dizer mais o que é alguém sem fé. Ele vive em malícia. A sua mente maquina malícia. O tempo inteiro ele pensa malícia. Ele se alimenta e retroalimenta da malícia. Ele se especializa em fazer as coisas escondido, porque a sua consciência lhe acusa. E ele faz escondido o que sabe que é errado fazer a público. Por isso, diz a palavra, é muito claro o antes e o depois. Antes é assim, nécio, desobediente, desgarrado, escravo,
vive em malícia e inveja, que é nunca estar satisfeito com o que tem e é, e Paulo ainda piora a coisa. Fala que um dos sentimentos mais dominantes na vida de quem não tem o Senhor Jesus Cristo é o ódio. Ódio. Ódio violento. Porque odiosos é uma coisa, odioso é eu ser odioso, é eu ter raiva de tudo, mas me dominar de alguma forma. Mas uma coisa é ser odioso e a outra é odiar. E Paulo diz que éramos assim. Paulo diz que não só tínhamos ódio no nosso coração, mas colocávamos este ódio em prática. Na hora que pisassem no nosso calo, na hora que riscassem no nosso carro, na hora que nos traíssem, na hora que soubéssemos que alguém tinha falado mal de nós. Quer valorizar a profissão de fé? Precisa saber que é daí que a gente veio. Quer valorizar a profissão de fé? Veja de onde Jesus nos tirou. Quer entender de verdade mesmo, não para provar para um ou para outro, mas entender de verdade o que foi a sua fé, o que foi entregar a vida de Jesus, a vida a Jesus, é quando a gente reconhece a nossa natureza. E reconhecer a natureza é saber que antes da fé, a necessidade é que domina o pensamento, a desobediência, o antinomismo é a nossa prática comum, andar sozinhos, sem uma voz que nos comande, ser escravo, o nosso corpo grita mais, fala mais do que a nossa consciência, as paixões e os prazeres determinam as nossas práticas, a malícia e a inveja são o nosso expediente. Muito bem. E não estando satisfeitos com ser isso, ainda nós somos ou éramos odiosos, esperando a primeira oportunidade para odiar. É ali, é nesse ponto que a graça te alcançou, quando você era isso. E é nesse ponto que eu e você estamos no divisor de águas, aquele que já foi convertido ao Senhor. E é nesse ponto que está todo aquele que ainda não confessou, não professou, não se definiu, não entendeu ainda, porque às vezes não é só uma questão de não professar, não se definir. Não entendeu, ainda não entendeu. É muito sério isso. Eu quis aproveitar nessa noite que eu estou com estes irmãos e irmãs aqui para falar dessas coisas em profundidade. Como valorizar uma profissão de fé? Primeiramente, testemunhando na sociedade, porque quem não testemunha na sociedade jamais testemunhará de Deus. Em algum momento fará um ou outro testemunho, mas não como vida linear. Fará um ou outro testemunho pontual. Mas quem não consegue ficar dentro das leis civis, pelo menos, das leis morais dos nossos tempos, quem não consegue, não é crente direito. Não é crente bem ainda. Ainda não é bem crente. Ainda tem alguma coisa que pode desenvolver. Quem não consegue compreender que nós estamos aqui, temos de ficar dentro das leis, quem acha que pode dirigir sem habilitação, ainda não entendeu bem o que é ser um crente. Quem acha que pode namorar e trair, ser marido e mulher e trair, ainda não é bem crente. Ainda não entendeu. Não entendeu que essas leis são leis baixas. Não são leis impossíveis de se cumprir. São leis simples. Quem ainda não entendeu o direito da alteridade, o valor do outro, o respeito ao outro, para não difamá-lo, quem ainda não entendeu direito a sua profissão de fé. E por isso, numa noite como essa, é um momento de muita reflexão para todos nós, porque Paulo está falando a Creta, mas a Bíblia está falando a mim e a você. Paulo está dizendo aos de Creta, lembra-lhes que eles se sujeitem às leis. E também, ao mesmo tempo, reconheçamos a nossa natureza. O pecado nos dominava, mas agora não domina mais. Pelo menos o poder dele está restrito. E a terceira ideia é que uma maneira de valorizar a profissão de fé
é usufruir aquilo que a profissão de fé entrega. A profissão de fé é um ato que nós fazemos de confessar ao Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e negar, nos posicionar contra todas as outras esferas de poderes sobre nós. Em outras palavras, a profissão de fé é um ato de demonstração do nosso amor exclusivo por Deus. E aí nós somos chamados a usufruir uma coisa magnífica. Veja o que diz os versículos 4 a 7. Porque quando, porém, note que 2 vezes, no versículo 3 diz, pois nós, a expressão pois, é uma expressão conclusiva de como nós éramos antes e não somos mais. E o versículo 4 vai explicar por que é que não somos mais. Por que não somos mais nécios? Por que não somos mais desobedientes? Por que não somos mais desgarrados? Por que não somos mais escravos de toda sorte de paixões e prazeres? Por que não vivemos mais em malícia e inveja? Por que nosso coração não é mais dominado pelo ódio? Por que não exercitamos o ódio uns contra os outros? Por quê? Pelo que o versículo 4 começa a dizer. Porque a graça de Deus se manifestou. Quando isso tem a ideia dos tempos plenos, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós, ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Sabe por que nós não somos tudo aquilo que o versículo 3 diz que alguém pode ser? Tudo aquilo que o versículo 3 está falando que a humanidade é. Nós não somos mais aquilo. Não é que nunca fomos. Nós éramos aquilo. Mas foi mudado um chip dentro de nós. Foi mudado uma programação dentro de nós. Foi mudado o nosso interior e nós chamamos isso de coração. O nosso coração foi tocado e mudado. E isso aconteceu por um ato da graça de Deus. Isso é a bondade de Deus, a benignidade de Deus. Isso é a manifestação do seu amor. Isso não foi, Deus não fez porque merecíamos, diz o versículo 5. Mas isso tem base na sua misericórdia, que Ele nos salvou, e os versículos 4 a 7 falam de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. A Trindade em ação. O Pai estabeleceu o momento da sua benignidade. Por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, recebemos, ou Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E isso, meus irmãos, quer dizer que a Trindade trabalhou para converter uma vida. Isso quer dizer que a Trindade trabalha junto. Deus no seu plano maior, o Filho entregue como o justificador, tornando-nos justos, e o Espírito Santo no início da nossa conversão, lavando-nos, em palavras simples, batizando-nos, que é o que o texto sugere. Nós fomos lavados, foi derramado sobre nós o Espírito de Deus. Meus irmãos, quem são esses? Esses são aqueles que Deus colocou fé nos seus corações. Por isso, estes são aqueles que foram, como diz aqui o texto, foram alvos da benignidade de Deus, alvos do amor de Deus. Não porque eles praticaram coisas boas, mas porque Deus teve misericórdia em salvá-los. Derramou, lavou-os, regenerando, que é uma ideia pontual. Deus nos fez de novo, nos gerou novamente,
renovando-nos no Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós por meio de Jesus nosso Salvador, a fim de que fôssemos, pela graça, tornados justos e tornados herdeiros da vida eterna. Quando eu vejo meus irmãos aqui à frente, fazendo a sua pública profissão de fé nessa noite, e quando eu vejo a igreja que já fez a sua pública profissão de fé, eu não posso deixar de valorizar a ação da Trindade em favor de cada um. Isso não foi um ato que nós deliberadamente tomamos. Isso não é algo que nós conseguimos fazer. Ninguém consegue professar fé sem ter fé. Ninguém consegue colocar a sua vida, se tornar alguém visível, se tornar alguém para ser julgado, se tornar um membro de uma igreja histórica, conservadora como a nossa, que tem instruções, que tem leis. Ninguém faz isso, nem consegue fazer isso por sua própria vontade. Se é pela própria vontade, não é a profissão, não é uma profissão de fé. Se é uma coisa baseada no coração do homem, não alcança a eternidade. Essa profissão de fé só tem significado se ela foi idealizada por Deus. Se Deus fez isso, e se esse poder foi colocado à disposição do professando. A benignidade de Deus, a justificação através de Jesus Cristo, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo nele. E eu estou finalizando aqui essa breve meditação nessa noite, como Paulo pediu que Tito lembrasse a igreja de Creta acerca dessas coisas, e certamente Tito fez, nessa noite em que nós temos profissão pública de fé, eu estou valorizando este momento para lembrar-lhe, você que já fez a sua profissão de fé, lembrar-lhe com todo o carinho e amor pastoral, lembrar-lhe que eu e você temos de testemunhar a nossa fé primeiro na sociedade, como bons cidadãos. Depois que nós temos que reconhecer a nossa natureza, temos que reconhecer nossa herança, reconhecer de onde viemos, reconhecer que por nós, o versículo 3 é o espelho. E por fim, usufruir aquilo que o ato da profissão de fé entrega, usufruir a purificação, entendendo que a graça é a base dessa salvação. Que Deus nos ajude, neste final de 2015, nós que já andamos juntos, alguns há muitos anos, outros estão andando há poucos dias praticamente conosco, que Deus nos ajude. Em Creta, Paulo queria que essa igreja fosse uma luz, fosse um farol, brilhasse e apontasse para Jesus. Como um simples pastor da igreja Presbiteriana de Santo Amaro, esse é o meu desejo aqui. Que a nossa igreja seja um farol aqui. Mas essa igreja será um farol aqui, com nossos irmãos testemunhando na sociedade em que vivemos. Essa igreja será um farol aqui quando não abandonemos, quando não deixemos para lá o que éramos antes de nos convertermos, porque ninguém entende verdadeiramente a salvação se não entender do que é que foi salvo. Quem acha que sempre foi bom, quem acha que não, o versículo 3 não é para ele, precisa pensar, precisa entender, precisa avaliar em como está a sua fé diante de Deus. Porque talvez quem acha que nunca foi ruim como o versículo 3 fala, nunca experimentou o que o versículo 4 até o versículo 7 promete. Esse é o ponto fundamental. E então o versículo 4 até o versículo 7 nos levam a valorizar as ações de Deus. E nós somos uma igreja glorificativa, uma igreja que louva o Senhor pelos seus atos, pela sua essência. Nessa noite em que nossos irmãos estão fazendo a pública profissão de fé, e que nós, aqueles que já fizemos a nossa pública profissão de fé, estamos aqui, a minha oração é que nós consideremos os nossos caminhos. Se a palavra de Deus pediu que Tito lembrasse a igreja em Creta, eu estou lembrando a igreja de Santo Amaro nessa noite acerca da sua profissão de fé. Qual foi o dia que você professou a fé? Como você professou a sua fé? O que passava no seu coração quando você professou a fé?
Quando o líder religioso fez as perguntas constitucionais, quando você respondeu mesmo? Você respondeu aquilo? É uma expressão da sua fé? Quando foi lhe dito acerca do caminho de um cristão, você entendeu? Isso faz parte dos teus limites? Ou você tergiversa para limites que você criou? E então eu quero convidar aqueles que estão tergiversando sobre outras experiências que não aquelas limitadas pelo caminho da fé, a que reconsiderem e pensem. E sejamos cristãos dignos da nossa profissão de fé. E valorizemos e voltemos a valorizar que um dia estivemos aqui ou em algum outro lugar professando publicamente fé em Jesus. Penso que esse nível de consciência é necessário. Exige-se isso de nós. Nós não somos mais um povo que anda para lá e para cá sem rumo. Nós não somos mais um povo que anda à procura da igreja ideal. Nós não somos mais um povo à procura da melhor teologia. Nós não somos mais um povo à procura do melhor grupo para eu ter as melhores amizades. Talvez haja alguém assim ainda entre nós, mas a maioria não. A maioria já se definiu. É gente definida. É gente segura, é gente que não foi obrigada, é gente que foi convencida pela palavra de Deus. Mas Paulo também tinha essa noção, que muitos na igreja de Creta tinham esse entendimento. Mas Paulo pediu para lembrar-lhes. Eu quis fazer isso nessa noite, a todos nós. Fechemos nossos olhos por um instante para orar ao Senhor e reconsiderar nossa vida. Reconsiderar o momento que vivemos até aqui. E logo a seguir a essa oração, eu vou chamar o coral do Faz, que vai cantar 2 canções para nós, louvando ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Mas agora, nesse momento, somos eu e o Senhor. É você e o Senhor. Senhor Deus, pela tua palavra, parece-nos que Paulo estava muito preocupado com o testemunho da igreja de Creta na sociedade. Parece-nos que Paulo estava preocupado em relação ao que o povo pensava de si antes de ser povo convertido ao Senhor. Parece-nos, pela palavra que Paulo deixou a Tito, que Paulo queria lembrar aquele povo sobre os atos poderosos, graciosos, misericordiosos, amorosos, pacienciosos, inteligentes de Deus em favor do seu povo. Parece-nos que a tua palavra quis lembrar aquela igreja que ela poderia ser uma comunidade de ordem, ordeira, mesmo no mundo de desordem. Senhor, nós também vivemos num mundo de desordem. As leis civis do nosso país, as nossas lideranças, muitas delas checam a nossa fé, nos colocam em xeque na nossa fé. Mas a tua palavra nos ensina a fazer o que é certo em relação a elas. Senhor Deus, ajuda-nos a sermos, assim, cidadãos verdadeiramente submissos às autoridades, para te glorificar nisso, para que de alguma forma isso arredonde em testemunho ao teu nome. Senhor, não nos faça esquecer de onde viemos, para que tenhamos sempre o horror ao mal, para que tenhamos sempre o sentimento de que no Senhor é o melhor lugar para se estar, anulando-nos como força, como vontade, como poder, para que o poder de Deus se manifeste em nós. E reconhecendo, usufruindo tudo aquilo que a tua palavra chama de benignidade de Deus, usufruindo o bem maior, usufruindo o chamado a ser povo do Senhor, usufruindo a noção de ser família tua, usufruindo a tua presença, usufruindo
A Trindade em nós, não é nem sobre nós, nem ao nosso lado, em nós, é dentro de nós. Poderoso Deus, dá-nos assim um fim de ano de glorificação ao Teu nome e um início de ano de esperança, para que possamos, ao longo deste próximo ano, dar razão da nossa profissão de fé. Assim oramos, pedindo perdão por nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.